Pessoal, voltando aqui, tocando a cobertura aqui do Arraiá dos Orixás, essa festa que está maravilhosa, vocês não têm ideia da energia que está aqui, concorda? Plenamente. Fora do normal. Caminhos da Evolução Sensorial FM, trazendo para vocês uma pessoa, uma figura. Não tem outro nome, não tem outra qualificativa falar de Pai Wellington, essa figura maravilhosa. Meu irmão, muito obrigado por estar, muito obrigado por nos receber aqui. O que está acontecendo aqui? Como que você está vendo tudo isso, meu irmão? Boa tarde, bom dia, boa noite, como sempre digo. Olha, é um evento maravilhoso, um evento de celebração, de congregação. Eu sempre falo que as religiões afro-brasileiras elas precisam retomar seus locais de fala e criar novos locais de fala. E isso aqui não é só retomar, como é criar, ocupar os espaços que deveriam ser nossos também naturalmente. Se os outros podem, nós também podemos. Claro, claro. Pai Wellington, bandeira branca. Iniciativa de união, iniciativa de apoio de uma casa para outra. Já veio tarde, né? Estava mais do que na hora de ter uma iniciativa dessas para que as casas deixassem de ser 4 paredes e uma porta. Eu sempre falo que o mal de todo brasileiro é ser reativo ao invés de ser ativo. Então nós reagimos depois que o estrago já está feito. As religiões afro-brasileiras, de forma geral, a Umbanda principalmente, ela perdeu muito espaço, que eu falo do local de fala, mas também de representatividade. E eventos como esse, ainda que sejam poucos perante a nossa realidade atual, tem essa função de falar, olha, nós também podemos congregar, não é realmente só o espaço lá do terreiro, não é no fundo do quintal, não é na roça, não, todos têm a chance de se irmanarem, como de fato prega nossas religiões afro-brasileiras, e, como eu disse, buscar essa representatividade acima de tudo. Uma coisa que eu sempre digo que os nossos cursos, o Umbanda é muito bom em cursos, nós temos diversos cursos, todos excelentes. Mas eu tenho visto que uma necessidade muito grande dos cursos, principalmente de teologia, de desenvolvimento em cada casa, começar a colocar alguns módulos de acolhimento. A gente prega muito que a Umbanda acolhe a todos, que a Umbanda é muito aberta. Não interessa a cor da pele, não interessa a orientação disso ou daquilo, nossas casas estão abertas. Realmente estão. Os umbandistas, os dirigentes e os médios estão preparados para esse acolhimento? Olha, eu acho que parcialmente. Infelizmente, existem situações que são estruturais. De cada um, de cada vivência, de cada indivíduo. E antes da gente conseguir acolher perfeitamente os outros, nós temos que conseguir acolher quem está do nosso lado ali no dia a dia do terreiro. E muitas vezes nem isso a gente consegue. E muitas vezes as pessoas não se permitem o ato generoso de abrir os braços e falar, vem cá, vamos conversar, vamos tentar ajudar. Então assim, mesmo dentro do espaço da Umbanda, por mais que haja o princípio da caridade, de ajudar o próximo, essa questão do acolhimento ainda é um grande desafio para nós trabalharmos internamente, conosco mesmo, mas também ajudar o próximo aí, né? Ensinar o próximo a estender uma mão, a ajudar. Muito... é muito... A pessoa se sente acolhida no olhar, né, pai? Sabe, é muito fácil a gente falar, não, pode vir no meu terreiro independente, mas quando chega no terreiro, aquele olhar, nossa, o que eu faço? Não, gente, a Umbanda se pratica no olhar, o acolhimento é no olhar, é no abraço. Mas a entidade sabe o que fazer. Mas a gente tem que saber também, né? Não só a entidade. Com certeza, é aquilo que eu falo, às vezes só de olhar e dar um sorriso, a pessoa já fala, ufa, estou num lugar onde alguém está me enxergando. Porque muitas vezes é isso, é o passar desapercebido que fere tanto quanto uma palavra maldita. Então, o olhar, o sorrir, o perguntar tudo bem, mesmo que você não conheça a pessoa, faz uma diferença enorme. A pessoa se sente acolhida no espaço e acolhida por outro ser humano, que é o mais importante. E as crianças, pai? Umbanda, criança sempre foi um problema para certas giras. Já teve uma época que não podia ir em gira de esquerda. Não, criança em gira de esquerda não pode. Até hoje eu não entendi por quê. E perdão se na sua casa é assim, nem perguntei antes. Mas a criança precisa... A gente precisa começar a colocar Umbanda desde da tenridade. Mostrar para a criança, para as escolas, para o sistema de educação, o que significa a relação com o orixá, a relação com o sagrado, o que é um guia, o que é um guardião. E aí vai também, voltando, preparação dos umbandistas.
Com certeza. E aí eu vou falar até pelo meu próprio local de fala, né? Eu sou professor de história. Então, hoje, na casa que eu estou, tem ex-alunos meus que fazem parte da corrente. E quando eu tenho que falar sobre a história do povo preto maravilhoso, que infelizmente foi escravizado e que a gente ainda deve corrigir isso todos os dias, a hora que entra para falar da questão cultural, é um cuidado que a gente tem que ter de desmistificar essa estruturação de pensamento que coloca todas as matrizes africanas e a espiritualidade africana como sendo magia negra. E não é isso. Então, na hora que você vai tratar e tentar explicar de uma forma bem didática o que é Umbanda, o que é o Candomblé, as vertentes básicas que vieram, com os povos que vieram, passa muito por esse cuidado de você entender, primeiro, para quem que você está falando. Né? Entender que ali existe alguém que, ainda que seja uma criança ou adolescente, ele já carrega uma carga de estruturação de pensamento de pai e mãe e da própria família. Então, entender isso, entender o que falar, o como falar, mas acima de tudo, falar. Não dá para se omitir. A Lei 10.639 está aí desde 2003, deixando muito clara a necessidade da gente falar da questão das matrizes africanas, da questão da matriz indígena, enfim, daquilo que nos compõe como brasileiros, né? Identidade. E comunicação, pai? Eu vejo, o amigo tá com um programa agora, toda segunda-feira, no YouTube, pelo canal do Bandeira Branca. Como é que é isso? O que está acontecendo lá? Olha, eu ainda estou tentando entender também o que está acontecendo. A Grazi veio com a proposta, né, da gente fazer um canalzinho para contar histórias. E aí surgiu aí o Marafo Café e algumas histórias. E a ideia é realmente abrir esse espaço para contar alguns itãs, contar a origem de alguns preceitos, fundamentações que nós fazemos e tratamos com naturalidade na Umbanda, mas para quem está fora é um universo muito à parte. Então é trazer esse olhar um pouco mais didático, principalmente para quem não está diretamente ligado à religião. Tá fantástico. Uma coisa que a gente sempre briga muito é que a memória da Umbanda, ela já se perdeu muito. E se a gente não tomar cuidado de registrar histórias, a gente vai acabar perdendo muito mais. Fazer esse registro não é simples, mas conversar com os mais velhos, lembrar os causos, lembrar as histórias, conversar com entidades. Um bandista parece que tem medo de conversar com a entidade. Sentar no pé do preto velho e falar: vô, me conta uma história. Chegar pro caboclo: vem cá, me conta uma história. Pro Exu, pro Herê. A gente precisa começar a registrar histórias da Umbanda, porque senão daqui a pouco a gente não tem consulta, a gente não tem passado. Exatamente, né? Um povo sem memória é um povo que corre sério risco de ser apagado da história. E a gente passa aqui no Brasil, ao longo das várias décadas que nós temos aí, um processo de apagamento. Então, da mesma forma que fundamentações, os conhecimentos de chão de terreiro estão se perdendo, porque muita gente achou que é o dono do pequeno poder, né? Esse conhecimento é meu, vou levar embora comigo, e levou. A gente não pode continuar caindo nesse erro. A gente tem que, da mesma forma que o hino da Umbanda diz, né, levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, a gente tem que levar esse conhecimento. Então tem que falar com a entidade. A entidade não está lá só para você pedir uma ajuda, resolver um problema. Não, me conta uma história. Né? Me traz um conhecimento seu que vai me orientar em algum momento na vida. Então, essa oportunidade de falar, de propagar, de transmitir, de aprender, acolher e reconduzir o conhecimento é fundamental. E, infelizmente, ainda tem gente que pensa nessa questão do meu poder. O meu conhecimento é o que garante o meu poder. E não é por aí, né? Não, até no mundo corporativo mesmo. Antigamente a gente falava: quem tem informação tem poder. Poder hoje está na mão de quem dissemina informação, de quem constrói conhecimento. E está na hora da Umbanda começar a promover esse conhecimento. Eu acho que canais como o seu, como Caminhos e tantos outros que tem por aí, tem, independente da linha, fazer isso. Registrar a história que a Umbanda vive hoje. Senão nós vamos sempre falar: lá em 1908, o Zélio Fernandino de Moraes, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, importantíssimo. Mas é a história que está sendo construída hoje. A história ela é feita a cada instante, né?
E toda vez que vem uma entidade em terra e cada vez que passa um consulente diferente na frente da entidade, essa história está sendo recontada, reconstruída. Então, realmente, a gente precisa ter esse abrir de janelas, abrir de portas, abrir locais de fala, né? Hoje a gente tem, como você disse, o poder de quem vetoriza o conhecimento, de quem controla a mídia, de quem conduz isso. Não é o conhecimento em si que vai te dar algum tipo de prestígio ou poder, e sim como você dissemina isso e como você vai transpassar isso. Então, na verdade, o poder não tem que estar na mão de um só, o poder tem que estar na mão de todo mundo. Pessoas poderosas, e o ser humano é um ser poderoso, pessoas poderosas fazem pessoas ainda mais poderosas na hora de ajudar. Então, assim, eu sempre falo, você quer ser um bom médium, alimenta a cabeça primeiro. Vai conhecer, vai aprender a ouvir antes de aprender a falar. E aí vai. É isso aí. Wellington, obrigado, parabéns. Aproveite muito essa nossa festa. Agradeço o espaço, axé pra gente, axé pra Umbanda, pras religiões afro-brasileiras, e vamos continuar levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. É isso aí, meu irmão. Pessoal, a gente volta já com mais entrevistas maravilhosas como essa aqui, Caminhos Evolução Sensorial FM. Até daqui a pouco.